Olá, pessoal, bem-vindos ao AI Cast, o AI de Arthur Igreja. É até estranho fazer a apresentação de alguém que apresenta tantas pessoas. Vocês sabem que tem determinados músicos, isso é muito raro, que você escuta alguns acordes, algumas notas, e essas pessoas são instantaneamente identificáveis. E aqui na minha frente está uma dessas pessoas que é instantaneamente identificável, que é o grande Milton Jung. Milton, obrigado. Obrigado. Arthur, eu é que agradeço pela sua gentileza de abrir esse espaço aqui para uma conversa como essa com as pessoas que te acompanham aqui. Fico muito feliz dessa oportunidade. Numa posição inversa, eu passei minha carreira entrevistando você, conversando com você, sem contar que você é um grande colaborador meu também, do ponto de vista do conhecimento, na área em que você atua. E agora eu estou numa posição, eu diria, um pouco mais desconfortável do que eu costumo. Imagina, eu fico tremendamente feliz e depois nós vamos acrescentar aqui, eu nunca vou esquecer a emoção que eu tive. Milton acompanha, imagina, minha vida toda, há muito tempo, e a primeira entrevista na CBN Nacional que eu vim para São Paulo para falar com o Milton, um papo sobre a época, o começo desse papo de inovação, startups. Está lá no YouTube em algum lugar. No mundo corporativo. Exatamente. Pode entrar lá no mundo corporativo, tá coloca lá. Mundo Corporativo, Arthur Igreja, você vai encontrar esse material, está lá à disposição. Tenho até hoje ele disponível lá. Tivemos muitos papos subsequentes, mas esse foi o primeiro assim, que me marcou bastante. Milton, você é uma absoluta referência na comunicação. Volto a dizer, uma das pessoas instantaneamente reconhecíveis, né, que as pessoas se inspiram muito. Eu queria te fazer algumas perguntas e depois quero falar um pouco sobre esse livro, sobre algumas outras obras também. Mas só para que as pessoas possam conhecer, porque essa história ela vale muito a pena e parte dela está aqui. Na verdade, você teve uma influência familiar colossal, né? Você tá longe de ser por acaso. E como é que é isso, de ter uma influência tão forte e em algum momento isso se tornar quem você é? E é algo para ser tratado muitas vezes no divã também, né? Porque é necessário isso. A gente precisa pensar sobre isso. É que eu sou filho de jornalista, eu sou sobrinho de jornalista, afilhado de jornalista. Então, eu vivo o jornalismo desde muito pequeno. Meu pai me levava para o estúdio de rádio quando eu era um garotinho. E, aliás, ele cometia um sacrilégio, porque, naquela época, o estúdio de rádio era um lugar sagrado. Só entravam os deuses da voz. Não tinha ninguém mais lá dentro. Quem vê um estúdio de rádio hoje não acredita o que era naquele tempo. Hoje, todos estão lá dentro. Porque há uma dinâmica diferente, qualidade técnica dos microfones também. Naquele período não podia fazer um barulho sequer. Meu pai fazia o principal rádio-jornal do Rio Grande do Sul, que era o correspondente Renner. Então era a síntese noticiosa, era uma espécie de jornal nacional do rádio do Rio Grande do Sul. E ele me botava sentado do lado dele, dentro do estúdio. Esse era o sacrilégio. Você imagina a atenção das pessoas, porque diziam, uma criança... Imagina se essa criança fala. Imagina se ela ri, grita... Isso vai ser um escândalo, porque o rádio não tinha isso naquela época, né? Hoje as crianças falam, os gatos miam, os cachorros latem, a vida é outra. Mas não existia isso. E meu pai me colocava ali do lado. Eram 10 minutos de noticiário e eu ficava em silêncio olhando para ele. E muitos anos depois eu me dei conta do seguinte, que no final das contas, aqueles momentos foram os momentos que me ensinaram a respeitar isso que nós temos aqui diante de nós, o microfone. Porque eu entendi, pequenininho, o quanto era importante aquilo que meu pai fazia, que era falar ao microfone. Mas não por falar ao microfone, mas porque aquela voz, com aquelas informações que ele lia, chegava às pessoas e impactava as pessoas. Ou seja, você não pode dizer qualquer coisa diante do microfone, porque você influencia pessoas. Então, isso, para mim, já foi um grande ensinamento lá no início da história. Mas também eu queria fazer explicar uma coisa, que é o seguinte. Isso não é pena capital. Você ser jornalista porque você vive de uma família de jornalistas. Meu irmão e minha irmã tiveram uma vida muito parecida com a minha. Eles também, quando pequenos, presenciaram essa vida nos jornais, dentro do jornal. Meu tio me levava para ver o jornal ser impresso nas máquinas, etc. Todos eles foram, mas quem virou jornalista fui eu. Eles seguiram outros caminhos. Tudo bem, todos eles
trabalham com a voz. Um é mestre de cerimônia no Palácio do Governo, a outra, no caso, é uma professora. Trabalha com a voz também. Também trabalha com a comunicação. Mas eu é que segui o jornalismo. E, no meu caso, com um peso. Porque eu sou júnior. Eu tenho o mesmo nome do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito famosa no Rio Grande do Sul. E talvez isso explique um pouco, porque depois de algum tempo, em 1991, eu me transferi para São Paulo, porque eu precisava também fazer uma carreira minha e não mais a carreira do filho do Milton Jung, de quem eu sempre tive muito orgulho, mas eu nunca quis ser o mesmo, porque eu queria ter minha própria marca, ser autêntico. Fantástico. Conversei com algumas pessoas recentemente sobre isso. E o termo que eu escutei, algumas pessoas me falaram que elas tinham medo de nascer debaixo de uma sombra, né? Uhum. E aí, na hora me surgiu, eu falei, basta ter luz própria, né? Para que essa sombra não te cubra, né? Então, acho que é um pouco nessa linha. E, para além disso, você também conta que você teve a oportunidade de viajar com ele para as partidas de futebol, né? Tinha tudo isso. Para poder ver isso em loco, não só o estúdio, né? Não, tudo isso. Mas eu vivia muito com ele. Meu pai... não por acaso ele me batizou com o mesmo nome dele, mas meu pai tinha uma preferência por mim, isso eu tinha noção, o que era um peso também para mim, desde pequeno, em relação aos irmãos, etc. Por isso que eu te disse, essas coisas todas a gente discute no divã, porque você precisa falar sobre esses assuntos. São coisas que marcam sua vida depois, na sua história, a gente não pode fugir disso. Mas eu seguia com ele, ia para os estádios de futebol. E esse era um momento interessante também, porque você também via a importância que aquelas figuras jornalistas tinham. Nós íamos para o interior do Rio Grande do Sul, no carro, na emissora da rádio, quando você chegava, as torcidas estavam lá esperando para entrar no estádio, ou ficavam olhando para aquele carro como quem são esses ídolos que estão chegando aqui. Então, eles tinham um respeito pelos jornalistas esportivos. Aquilo era, claro, motivo de orgulho. Eu morei numa casa, durante muito tempo, lá em Porto Alegre, onde eu nasci, que era quase ao lado do estádio do Grêmio. O Estádio Olímpico, antigo Estádio Olímpico, falecido Estádio Olímpico. E os torcedores passavam na frente da nossa casa, e como eles sabiam que era o meu pai que morava ali, e reconheciam o meu pai do esporte também, do jornalismo, de ser gremista, e eles gritavam coisas na frente da casa. Alguns a favor, outros contra, dependendo para quem você torcia. Mas tudo aquilo mostrava assim, cara... Tem alcance. É muito doido, né, ser jornalista. Porque olha o alcance que isso tem, o quanto você toca as pessoas, a relevância que tem. Te dá acesso a muitas pessoas, que geralmente nós, no dia a dia, não temos, porque você consegue conversar com autoridades, você conversa com ídolos, inclusive. Ao mesmo tempo, e aí também é ensinamento, você tem que ter uma percepção de não se deslumbrar. E talvez a maior das lições que eu tive com meu pai foi isso. Porque meu pai, apesar da importância que ele tinha, ele nunca se deslumbrou. Ele nunca perdeu a noção de que ele era um operário do jornalismo. Ele não era um ídolo no jornalismo. Isso, para nós, jornalistas, é fundamental. Porque o microfone pune. O microfone não aceita prepotência. Os prepotentes vão pagar caro e têm pagado caro pela maneira como tratam, porque você deixa de respeitar o outro, você deixa de respeitar o impacto que esse equipamento pode ter na vida das pessoas. E aí eu falo microfone, claro, de uma forma figurada, claro. Mas eu estou falando do jornalismo como um todo. E o momento que o jornalista perde a humildade de entender, primeiro, que não sabe tudo, que não tem a verdade totalmente dominada e que pode impactar positivo ou negativamente a vida das pessoas, se você não tiver humildade para isso, você vai pagar muito caro. E isso também eu aprendi ali, aprendi no dia a dia, né, olhando as pessoas fazerem. A vivência com o jornalismo foi super importante para mim, porque Milton, me levou a enxergar essas coisas muito cedo. Deixa eu perguntar, então, em alguma medida essa reação que chegava à janela, você já vivia os comentários das redes sociais? Era diferente, né? O impacto, eu diria, menor, muito mais controlado. Mas sim, era uma espécie de uma rede social que passava diante de mim, com suas reações positivas ou negativas, muito mais tolerantes do que hoje, muito menos impactante, até porque
era um volume muito menor. Hoje isso se transformou. Mas vamos pensar, e eu posso falar para você aqui, porque também tenho essa vivência no rádio, e eu gosto até, se você me permite, de dizer para as pessoas que eu não sou um jornalista de rádio, eu sou um jornalista. Claro. Né? Eu passei por redações de jornal, rádio jornal, telejornal, web jornal também. Tive essa oportunidade no início da experiência do telejornalismo na internet, lá no Portal Terra. Isso a gente vai falar ali na virada do século, início do ano 2000, né, dos anos 2000. Mas você, desde o início no rádio, a rede social do rádio era o telefone. O rádio era famoso telefone do ouvinte. Aquilo era algo, de novo, sagrado. Aliás, Arthur, se você quiser me cortar, me corte aqui, mas é que eu vou lembrando das histórias. De forma alguma. Quando eu cheguei na Rádio CBN, em 1998, nós estávamos deixando de informar o telefone do ouvinte para divulgar o e-mail do âncora. Naquela época, nós fomos chamados de elitistas na CBN, porque as pessoas diziam o seguinte: vocês querem calar as pessoas, porque as pessoas mais simples não vão poder falar com vocês, porque vocês vão diminuir a participação só pelo e-mail. Estamos falando de 1998 ainda. E foi muito curioso, porque ali se comprovou que as pessoas já estavam na internet desde aquela época. Foi quando eu cunhei assim, a expressão que nunca se consagrou, mas que eu passei a usar e usei durante muito tempo no rádio, que era o ouvinte internauta. Porque era muito claro para mim que já naquela época o rádio não estava na internet, mas o ouvinte estava. Ele estava na frente do computador dele, mas ele não se ouvia rádio ainda. Claro. E aí, ele ouvindo o rádio lá no seu aparelhinho de rádio tradicional, ele mandava e-mail para mim sobre o que eu tinha acabado de falar. Então, ele já começava a interagir. E, para mim, era aquela ideia: você está aí na internet, mas você nos ouve no rádio, nessa conexão. Claro que hoje o mundo mudou. Mas só para lembrar que o telefone do ouvinte era o canal de comunicação do ouvinte com os jornalistas, com todas as suas limitações. Quando falavam para mim que nós íamos elitizar a participação dos ouvintes, eu lembrava: o telefone do ouvinte só atende um ouvinte por vez. O e-mail atende quantas pessoas quiser. Com um detalhe maior: o ouvinte que liga para a rádio, ele bota um recado em alguém que recebeu lá, que anota no papel, e ele não tem a menor ideia se aquela mensagem vai chegar a quem ele queria, ao âncora do jornal. O e-mail do âncora é para mim que a pessoa está escrevendo. E naquele momento, quando as pessoas escreviam para mim, eu me senti na obrigação de responder a todas. Isso durou durante um tempo em que eu realmente respondia a todos os e-mails, até o momento que isso virou insuportável, não tinha mais como responder, totalmente inviável. Mas sim, a janela de casa, você lembrou bem, era a minha rede social daqueles tempos. Era o feedback, né? Você tocou num ponto super importante, Milton, que eu queria... É um dos tópicos que eu queria te perguntar, que me parece que a sua leitura vai nessa direção de que... e depois quero conectar isso com outro tema, mas o jornalista não pode ser a notícia, né? Ou ele em tese, não deve ser não deve contaminar de alguma forma aquilo que está sendo tratado. É um pouco nessa linha que você enxerga, ou você acha que tem onde é que está a divisa dessa personalização daquilo que nós escutamos? Puxa, mas eu adoro escutar tal pessoa. Aquilo é só um reforço, porque a pessoa ela tem a impressão que aquele jornalista está validando aquilo que ela já acredita, ou ela de fato está reconhecendo jornalismo de qualidade ali? Onde é que está essa divisa entre você... Neutralidade não é o termo, mas em que você não faz parte da notícia, mas ao mesmo tempo as pessoas falam: eu adoro escutar tal pessoa. São duas coisas diferentes, Arthur, para a gente pensar nessa questão. Existe uma máxima nas redações, que é o fato de, se o jornalista virou notícia, uma das duas está no lugar errado. Né? Ou o jornalista ou a notícia. Tem alguma coisa errada aí. É verdade que o tempo mudou. As pessoas, muitos jornalistas, acabam virando notícia hoje. Agora, o que você está trazendo para mim é um outro aspecto. É a da credibilidade. Tá. Porque hoje, sim, as pessoas, quando ligam o rádio, quando entram num canal de YouTube, quando acessam um blog, vão para a televisão, eles querem a informação vindo daquela pessoa, seja ela qual for.
aquela pessoa que ela reconhece. A personificação. Exatamente, é quem ela reconhece, porque ela confia naquilo que vai ser dito por ele ou por ela. E isso faz diferença. É diferente da ideia de que o jornalista é a notícia. Eu realmente questiono muito o papel dos jornalistas que se transformam, eles sendo mais importantes do que tudo que está acontecendo no seu entorno. Tá. Então, nós temos que ter muita sensibilidade para não fazer disso a notícia. O conteúdo, o fato, aquilo que toca a vida das pessoas é muito mais importante e relevante. Agora, eu sei que há uma mudança na relação das pessoas com os comunicadores de uma maneira geral. E é uma mudança nossa também. E é uma mudança, algumas delas, positivas. Eu vou pegar assim, o momento mais duro, talvez, que nós tenhamos tido, que foi o período da pandemia. Uhum. Eu apresentei 1 ano e meio o meu programa da sala da minha casa, do quarto, da porta do quarto dos meus filhos, praticamente. Depois eu mudei para a sala para encontrar um lugar mais confortável e a gente foi se adaptando. Aquele foi um momento que se mudou muito o olhar em relação ao que o jornalista fazia. Primeiro porque as pessoas passaram a identificar você também como uma pessoa que passa pelos mesmos problemas que o jornalista passa, que qualquer cidadão passa. Reza a lenda, me permita interromper, mas me contaram um spoiler que teve até episódio com um gato passando, é isso? Para quem tem gatos em casa, sem dúvida, mas mais de um, inclusive, passando. E eles passaram a fazer parte. Por isso, lembra o início da nossa conversa, quando eu falei daquele estúdio? Sim. Né? Inviolável. Imaculado, inviolável. Nada podia acontecer. O tempo mudou isso, e ainda bem que mudou. As pessoas passaram a enxergar o jornalista como alguém que acorda de manhã cedo, toma seu café, tem filho para alimentar, tem boleto para pagar, tem perrengues no dia a dia. Porque muitas vezes também, isso tem um pouco a ver com o cinema, a dramaturgia fez isso, né? A figura do jornalista parecia alguém acima do bem e do mal. Eu, nas palestras que eu faço aí sobre jornalismo, eu sempre pergunto algumas coisas sobre pessoas, o que elas pensam do jornalista, coloco algumas opções. E a primeira opção que eu boto é assim, o jornalista é um cara legal, né? Tentando induzir todos, né? Alguns até dizem que sim. E aí eu digo, o jornalista é um cara legal. Ele é tão legal quanto um engenheiro, um arquiteto, um professor. Ou ele pode não ser legal, como qualquer ser humano. O jornalista é um ser humano que convive com outras pessoas, é impactado pelo que acontece no dia a dia, o que nos leva até um outro tema, que é o tema da imparcialidade, que é um mito no jornalismo. Não há como ser imparcial se você nasce num meio social, tem uma formação educacional, passa a rezar ou orar, dependendo da igreja que você está, a torcer por este ou por aquele time, a conviver com determinadas pessoas. Tudo isso impacta o seu olhar sobre o mundo. E, de alguma maneira, o olhar sobre o mundo impacta a sua forma de trabalhar, a abordagem. Quando o jornalista decide o seguinte, eu tenho 10 informações na minha mão, eu tenho que levar 3 delas para o ar, eu estou fazendo escolhas. E claro que essas escolhas, de alguma maneira, passam pela minha história, por aquilo que eu acho relevante para as pessoas, pela minha visão de mundo. Talvez um outro jornalista, olhando para aquelas 10 informações que estavam ali, ele escolheria outras 3. Eu não posso perder noção, já que eu entrei no assunto da imparcialidade, que é sempre bastante sensível, o que eu não posso perder noção é que, a despeito da forma como eu enxergo o mundo, eu tenho que compreender, e mais ainda nos dias de hoje, que existem outros olhares sobre o mundo. Tá. E eu tenho de dar espaço para este contraditório. Eu não posso impor às pessoas a minha visão. Posso até dizer o que eu acho, o que eu penso sobre determinado assunto. Mas eu tenho que dar a oportunidade para que aquela pessoa que está me ouvindo, para que ela forme o seu próprio pensamento crítico sobre os temas. E para isso eu preciso oferecer o contraditório. No mínimo dizendo que existe o contraditório e que eu não tenho a verdade absoluta. Aliás, ainda bem, e eu nunca tive esta pretensão de ter a verdade absoluta. Não, com certeza, mas é muito bacana porque você já tira do caminho algo aqui, né, que existe,
poderia existir supostamente essa imparcialidade, só que você apresenta ela de uma forma muito estruturada, mostrando que então não é, porque se alguém escutar, né, se tiver o título, não há imparcialidade, alguém vai rapidamente concluir, tá vendo, existe então tem um viés. Sim, tem. Nós temos vieses. Porque isso é humano, é absolutamente humano. Né? Nós não viemos de um outro planeta e olhamos para o mundo com essa pureza. Não tem como ser assim também, porque também você perde o contato com as pessoas, a sensibilidade, o olhar. Isso é importante. E, Milton, em tempos... Claro que eu não quero soar aqui como saudosista ou um chavão, ou colocar como se fosse um chavão absoluto, mas com tanta turbulência, e eu acho que isso que você traz de você ter visto seu pai no rádio, enfim, eu pessoalmente acho que é importante registrar isso aqui. Eu tenho um carinho muito especial por estar diariamente em diferentes canais e vendo como é que isso é feito. Porque quando você faz a pergunta na palestra de se o jornalista é legal, é impressionante a reação das pessoas, porque elas me perguntam também, elas falam, mas você foi em tal canal de TV, você foi em tal rádio, e como é lá? E elas acham que é uma fábrica de conspiração, que tem pessoas demoníacas lá dentro. Elas têm uma visão bastante estranha, assim. E eu falo que eu admiro demais o que acontece, pessoas tremendamente esforçadas ali e tudo mais. Mas é interessante, me parece que é o seguinte, aconteceu ainda bem uma enorme democratização dos meios, dos veículos. Eu costumo brincar que é o seguinte, a maior empresa do mundo, ela tem um perfil na rede social. A pessoa que está abrindo uma padaria aqui na esquina também. A pessoa ela tem o mesmo mecanismo. Antigamente, só uma poderia fazer anúncio, que ela poderia ter acesso a um outdoor, a TV. Agora elas têm a mesma ferramenta, o que é ótimo para esse pequeno empreendedor, para esse pequeno comunicador, para quem está produzindo conteúdo, etc, etc. Mas me parece que também houve uma certa onda no sentido de, bom, já que agora todos têm acesso ao meio, precisamos tirar esses caras do caminho. Tirar esses caras do caminho metaforicamente no sentido de que o que vale agora é esse conteúdo muito mais efêmero, é esse conteúdo que pretensamente não passa por filtros. Então nós tivemos toda uma desconstrução, né, desse jornalismo. E agora nós vemos muitas pessoas, inclusive... buscando isso, querendo ter alguma espécie de referência, de âncora, no melhor sentido da palavra, mas de alguma referência segura, algum tipo de verificação. Então, quando me perguntam do ponto de vista da tecnologia, que perguntam o seguinte, mas o que aconteceu? E eu costumo comentar que é o seguinte, o que aconteceu é que grande parte daquilo que era responsabilidade jornalística foi transferida para o público, né? A apuração, a verificação, etc, etc. Como é que tem sido a relação nos últimos anos? Porque me parece que isso já foi mais agudo, um certo ponto, um certo período em que as pessoas elas deram mais as costas para o jornalismo. E agora elas começam a ter uma espécie de volta, assim, de falar, puxa, ainda bem que tem essas instituições, que tem essas pessoas sérias, que tem esses profissionais. Como é que você interpreta isso? Porque, de um lado, o que eu quero dizer é o seguinte, um espaço que antes era da chamada mídia tradicional ou do jornalismo, essa mesma arena tecnológica passou a ser ocupada por qualquer um, por qualquer pessoa. Isso tem lados fantásticos e tem outros lados que não são tão fantásticos. Como é que você vê esse movimento, esse ciclo ao longo do tempo? Vai ao encontro do que você me perguntou agora há pouco, quando você se referia ao ouvinte que quer ouvir o jornalista tal contando aquela notícia. Tá. O que é isso? É a busca de alguém que ele acredita, em quem ele confia. Talvez aquela mesma notícia lida em outra voz ou por outra pessoa, para ele não soe da mesma maneira. Bom, mas para aí, foi o Arthur Igreja que disse isso? Eu conheço ele, eu confio nele. E aí eu pego esse ponto que você está falando. As pessoas começam a perceber hoje a necessidade de buscar fontes confiáveis. Ainda nós temos um sistema muito frágil. Evidentemente que a tecnologia democratizou, abriu espaço para todos falarem, mas muito claramente a maior parte das pessoas que usa a tecnologia para falar e dar a sua opinião não entendeu a responsabilidade e o impacto que gera na vida das pessoas. Seu primeiro ponto. Então, isso é essencial que você enxergue, e não se enxerga. Por isso, muitas vezes, e essa é uma experiência ali do dia a dia que se tem, eu trabalho lá na Rádio CBN com
a caverna do diabo aberta na minha frente, que é o WhatsApp. Todas as pessoas podem falar comigo, escrever, dizer o que elas querem e o que elas pensam. Tem muita crítica, e muita crítica, às vezes pesada, sem nexo. Em alguns momentos, eu respondo àquela pessoa, nunca no ar, porque eu não acho justo eu discordar de um ouvinte no ar, sendo que só eu tenho o poder de discordar no meu microfone, e ele não tem. Mas muitas vezes eu entro no perfil da pessoa e respondo. Não é nem respondo, muitas vezes eu pergunto. Por que você está pensando dessa maneira? Por que você acha isso? Porque alguém ouviu eu falar um determinado assunto e diz que eu estou sendo parcial. E eu pergunto para a pessoa. Ou ela só faz uma crítica muito veemente e tal, e eu pergunto, por que isso? Me identifica na fala que eu acabei de fazer o que seja um argumento para o que você está dizendo. Raras vezes as pessoas encontram isso da maneira que deveriam. Às vezes que encontram, eu tento justificar o porquê, e eu tenho muita consciência de que comunicação não é o que eu digo, é o que você entende. E eu sei que muitas vezes eu vou dizer algo e as pessoas vão entender de formas diferentes. Então, que bom que aquela pessoa que fez contato comigo me deu a permissão para dizer para ela, não, desculpa, se você entendeu dessa maneira, eu não fui claro o suficiente, porque o que eu quis dizer foi tal coisa. Nesses pontos, às vezes, quando isso acontece, aí sim eu vou ao ar e falo para outras pessoas. Eu recebi aqui uma mensagem de um ouvinte que ficou na dúvida, então vou esclarecer. Aí é diferente. Mas esse contato é curioso porque você percebe que às vezes a pessoa tem uma reação, ela não tem noção da dimensão da reação dela. Ela ofende, ela ataca e ela não percebe o impacto daquilo. E depois reage, volta atrás, pede desculpas algumas vezes. Outras simplesmente se cala e vai embora, desaparece naquela relação. Infelizmente, as pessoas ainda não foram educadas de forma midiática, para atuar de maneira midiática. Mas sim há alguns avanços. E um desses avanços é essa ideia de que eu devo selecionar as fontes de informação onde eu busco esta informação. Entender as diferenças, as nuances que existem, por que aquela pessoa publica a informação dessa maneira e aquela outra não. Não é ainda algo disseminado, nós temos muito a avançar neste processo, mas, de alguma maneira, este olhar começa a mudar. Não só em relação aos jornalistas, porque nós também temos que prestar atenção em compreender, nós que fazemos jornalismo, trabalhamos no jornalismo, que hoje nós temos pessoas de altíssima qualidade, desenvolvendo conteúdo, cada um na sua área, em determinados temas, com visões impactantes no mundo, importantes para a gente refletir também, e que não são jornalistas, mas que fazem seus programas nos diferentes canais que estão aí à disposição para que essa mensagem chegue até lá. E isso é respeitável. A ideia de que o microfone é um monopólio do jornalismo acabou. Aliás, a ideia de que a verdade é um monopólio do jornalismo acabou há muito tempo. Ainda bem. Até alguns anos, a verdade era o que saía no jornal e na televisão, o que eu dizia no rádio. Hoje não. A verdade está disseminada. A questão é que a gente precisa, e isso dá muito mais trabalho para você como cidadão, né, que é uma pessoa que vai absorver essa informação, dá muito mais trabalho. Perfeito. Porque antes você sabia qual canal você sintonizava. Hoje, você tem inúmeras fontes. E vou exigir mais de você para identificar quais são as melhores fontes. Nós pecamos muito com isso ainda, e claro que isso faz com que algumas pessoas se aproveitem dos seus canais para levar informações, por exemplo, informações falsas, desinformação até o seu público, o que é lamentável, porque de verdade você está desperdiçando o grande poder tecnológico que os avanços tecnológicos nos trouxeram, um poder que está na mão do cidadão hoje, que pode falar, dizer o que pensa. Não, pois é, mas o ponto é exatamente esse, porque o que é interessante é que, sim, parte da responsabilidade foi transferida, ou seja, a apuração, enfim, o entendimento está muito mais na mão de quem consome, mas você mencionou várias vezes essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade. Agora, do outro lado,
Agora, no final, você fala sobre, bom, isso é explorado de diferentes formas, né? E me parece que não é só a falta de consciência da responsabilidade. Tem alguns que têm por mérito, com um mérito altamente discutível, e daqui a pouco nós vamos caminhar para cá, esse mérito da captura da atenção, esse mérito do entender quais são os gatilhos, quais são os sinais, quais são os sistemas de recompensa que são ali acionados. O que eu quero dizer é o seguinte: por vezes a pessoa não quer escutar a verdade, por vezes ela não está procurando essa verdade, ela não está procurando... por um lado, você tem um processo, você tem a busca por essa consciência, você fala muito sobre isso. Redução desses vieses inevitáveis, existentes, mas uma tentativa de, pelo menos, ter clareza de raciocínio sobre isso. Mas, do outro lado, você passa a ter muita comunicação que ela é, se não friamente, mas perto disso, planejada para que seja assim. O que eu quero dizer, a pessoa tem audiência e ela, pode ser que tenha consciência ou não, mas, no final das contas, ela sabe que ela tem uma certa audiência justamente por... O que eu quero dizer é o seguinte... Desinformação ela não é acidental. Não, desinformação não é acidental. Ela não é só falta de responsabilidade. Muitas vezes ela é absolutamente intencional. Não, pelo contrário, para mim é muito... essa diferenciação é super importante ser feita. Eu costumo sempre dizer assim, que eu não gosto da expressão que está disseminada no mundo, fake news. Porque se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. Tá. E a gente precisa diferenciar isso. Mas foram muito capciosos aqueles que passaram a trabalhar com a desinformação quando também utilizaram esse selo da fake news. Se apropriaram. Se apropriaram. Porque se apropriaram do news, da notícia, que é um produto do jornalismo. E o jornalismo é marca da credibilidade. Tá. E, pelo menos, deve ser a marca da credibilidade. Se é fake, é falso, é mentira, é corromper a verdade, ou seja, é corrupto. Aí as pessoas dizem assim, mas Milton, vocês no jornalismo também dão notícia errada. Damos. Infelizmente, damos. E hoje, por uma série de fatores sobre os quais a gente pode até conversar aqui, por essa fragilidade que existe hoje nas redações, erramos mais do que deveríamos. Agora tem uma diferença. Porque, vamos lá, notícia é produto do jornalismo. O jornalismo, o exercício que o jornalista faz, é a busca constante da verdade possível. Esse é o nosso objetivo, buscar a verdade o tempo inteiro. E eu digo a verdade possível porque, necessariamente, quando você começa a cobrir um assunto, você não conhece a verdade como um todo. Aliás, as histórias, às vezes, vão sendo reconstruídas ao longo do tempo, e nós temos vários exemplos nesse sentido. Mas a busca da verdade é possível. Quem faz a desinformação tem a intenção de desinformar, tem a intenção de prejudicar o outro. O jornalista, quando erra, ele tem que admitir o erro, pedir desculpas, abrir espaço para o acerto, para o outro lado, naquela situação, responde judicialmente, perde o emprego e tem um outro detalhe. Perde aquilo que é o nosso grande valor, que deveria ser preservado. A reputação e a credibilidade. Claro. Então é muito diferente de quem produz a desinformação. Porque quem produz a desinformação não o faz sem culpa, não o faz na inocência. Quem erra uma informação, este sim, talvez esteja sendo inocente. Geralmente, ia ser um cálculo do passado, se diz normalmente que 80% dos erros dos jornalistas são provocados por pressa, preguiça e ignorância. 20% eu não gostaria nem de tentar entender o porquê que erra, mas talvez seja má intenção. E não é diferente hoje. Pressa, preguiça, ignorância, claro que nos prejudica. Claro que nos leva a perder credibilidade. E nós devemos trabalhar no sentido de saber diminuir esses erros. Agora, você não pode querer comparar com aquela pessoa que produz uma notícia porque ela quer prejudicar o outro. E aí são diferenças que nós podemos deixar muito clara.
e aí não é diploma que resolve. Não, porque o que tem que deixar muito claro aqui é que não é o erro ou deslize. Esse pode ser cometido pelo jornalista ou por qualquer pessoa. E deveria ser evitado, mas ele acontece. Ele acontece. Daí, o seu comentário é que a pessoa deveria pedir desculpa, noticiar, enfim, até porque... Abre espaço para a verdade que foi levantada. Isso é fundamental. É o tradicional erramos do jornal, que nunca vem do tamanho do acerto, né, nunca conserta da mesma maneira, dependendo do impacto daquela notícia. Né, mas, sem dúvida, você tem que ter muito cuidado com isso. Milton, eu quero conversar um pouco. Eu fiquei encantado com... Assim, para quem não leu, fica aqui a recomendação. Tá? O Milton me confidenciou que foi o livro que ele mais gostou de escrever. Né? Ele escreveu muitos livros, já foi parceiro de muitos livros. Mas é um livro que o título, eu me lembro a época do lançamento, me pegou prontamente. E aqui é um livro, o título do livro é Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. Então, se você não leu, fica aqui a recomendação. E é um livro, ele é tremendamente pessoal, ele é um livro que você até faz esse alerta logo no início, que você fala o seguinte, olha, é um livro que eu tive que entrar em casa, né? Eu tive que entrar em casa para escrevê-lo e tudo mais. E me chamou... Eu fiz uma série de anotações, série de anotações lendo o livro, mas eu destacaria aqui, tem muitas perguntas para te fazer, mas a primeira coisa que me saltou, que você faz algo nesse livro, e depois eu quero chegar na história da conversa sobre ética, sobre cidadania, a questão da sua paixão, que você fala sobre ser pai e entender o papel que os seus pais tiveram e tudo mais, né, essa compreensão. Mas tem 2 pontos que eu fiquei absolutamente fascinado. Assim, gostei muito nesse livro. O primeiro deles é o seguinte, você dá foco em algo que eu acredito assim, muito fortemente. Você o tempo inteiro bate no quanto não se pode terceirizar aquilo que a pessoa precisa fazer, ser. E é um livro que você constantemente lembra a importância da pessoa assumir as coisas, dela não terceirizar, né? Então você tem momentos que você fala, puxa, seria muito fácil falar que o professor da escola não está fazendo o suficiente, que faltou o debate em tal ambiente e tal. E a pergunta, uma delas que você sempre traz é, o quanto disso está sendo terceirizado? Primeiro pelos pais, só que, na verdade, o que fica muito claro é que, ao falar de pais e filhos, você está falando sobre qualquer pessoa, você está falando de aspectos muito globais, muito universais. E a primeira coisa que você traz aqui é essa coisa de não se esconda, não joga... isso aqui é o governo, é que está faltando uma lei para isso, está faltando uma regulamentação para isso, está faltando essa matéria a mais na escola. Então eu queria te perguntar um pouco sobre a tua visão sobre essa história de não empurrar para o outro. Não terceirizar a educação dos seus filhos. Mas, como você disse, isso pode ser ampliado para todas as demais dimensões nas relações humanas. Porque você tem de assumir a sua responsabilidade. Eu entendo que nós, pais, eu sou pai de 2 filhos, né? Sou filho de um pai que teve 3 filhos. Meu pai tinha mais irmãos também. Toda essa cadeia de relação, ela foi mudando ao longo do tempo. Agora, hoje nós estamos vivendo num cenário de muita dúvida sobre qual é o meu papel como pai, qual é a responsabilidade que eu tenho sobre o filho, o que é correto, o que não é correto, quem educa o meu filho. E aí, ao longo do tempo, nós começamos a terceirizar esse processo. Manda para a escola, coloca o filho numa série de outras atividades e depois espera que, quando ele volte para casa, ele volte prontinho e formatado para aquilo que eu imagino ser uma pessoa de bem. Um produto. Um produto. E é claro que isso não vai acontecer. Porque nem a escola e nenhuma outra instituição tem esta capacidade. A educação dos nossos filhos, e é preciso diferenciar a educação de escolaridade, Perfeito. A educação é muito mais ampla do que aquilo que tem na escola. A educação dos nossos filhos, ela começa nos primeiros momentos, na forma como nos relacionamos, no exemplo que eu dou em casa. Porque não adianta eu mandar ele para a melhor escola do mundo e achar que ele vai voltar para casa respeitando o outro, se quando ele chega em casa,
Ele vê o pai brigando com a mãe, discutindo de forma desrespeitosa com a mãe, ou a mãe desrespeitando o pai, ou eles desrespeitando as pessoas que trabalham dentro de casa. Não há escola no mundo que te ensine melhor do que aquilo que acontece dentro de casa. Então, ali, naquela relação direta com seus filhos, que você tem que começar a criar valores. E esse é outro aspecto, porque eu ficava sempre muito impressionado quando eu ia nas reuniões de pais e ouvia aqueles pais todos preocupados com as notas dos seus filhos, e é justo que se preocupem com as notas, mas a preocupação deles não era com a nota que ele tirava ali, é com a nota que ele ia tirar no vestibular. O que vai acontecer nele lá na frente? Porque ele tem que ir para a faculdade tal, ele tem que fazer o curso tal. E aí eu ficava olhando assim para aqueles pais e disse assim, cara, será que ele perguntou para o filho dele o que ele quer que o filho faça? Provavelmente não. Para mim tem uma história, eu tenho uma história dentro de casa e aí quando você falou do livro É Proibido Calar, ela passa muito por isso, porque quando eu fui provocado a falar sobre cidadania e ética, eu não tive como não entrar nessa questão da família, e aí eu passei a usar os meus exemplos, passei a usar o exemplo meu com meu pai, com meu avô, tive que observar essas relações, coisas que eu nem fazia, ou pelo menos eu nunca tinha sistematizado aquelas relações, e foi quando eu percebi assim, que as pessoas... o que o meu avô fez com o meu pai, por mais que meu pai criticasse, meu pai foi colocado na escola, no internato, né? Porque meu avô não aguentava mais ele em casa. Então joga no internato. Meu pai odiava aquilo, fugia do internato, era um horror, relação deles péssima. Meu avô, no dia que meu tio, que adorava tocar numa banda, apareceu com o cabelo comprido, disse, você não anda do meu lado na rua. Aí você diz assim, nossa, que coisa mais conservadora, que absurdo. Mas peraí, qual foi a educação que o meu avô teve? Será que ele não tinha avançado? Aí eu comecei a olhar meu pai. Cara, o que ele fez comigo, nisso, naquilo, como nós brigamos. Mas peraí, qual foi a educação que meu pai teve? Ele não melhorou? E aí eu entendi a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é ser um pai melhor do que meu pai foi. Ser um pai melhor do que os nossos pais é o melhor presente que nós podemos dar para eles. E ser um pai melhor do que eles é estar adaptado a este novo tempo. Este tempo é diferente. A nossa relação com os filhos, nossos filhos têm muito mais informação. E aí eu volto ao início da pergunta, quando você fala da terceirização. Uhum. Eu boto meu filho a ficar olhando o Google, ou agora a inteligência artificial, para ter as respostas que eu devo dar para ele, mas que talvez eu tenha medo de dar para ele. E ao momento que eu entrego para os outros educarem os meus filhos, achando que eles são os responsáveis por tudo, pode ter certeza que aquela construção não vai ser mais responsabilidade minha e talvez eu me arrependa daqui a um tempo. Então, claro, hoje é diferente, porque hoje a gente tem que entender como pai que essa construção do conhecimento é ao lado dos meus filhos. Eu lembro lá atrás, eu tinha uma mesa parecida com essa que nós estamos aqui, que era onde estavam os computadores, o meu, onde eu trabalhava, e dos meus 2 filhos. Eles nunca tiveram computador no quarto. No início eu achava que aquele era o lugar melhor e depois eu descobri que eu tinha toda a razão. Aquele era o melhor lugar. E eles nunca quiseram ficar presos dentro do quarto, então eles sempre estiveram com a gente. Então tudo que eles passavam ali no dia a dia, nas conversas, eles perguntavam para mim, falavam, eu sabia o que eles estavam fazendo, eles estavam jogando videogame, eles estavam estudando, eles estavam... Né, e às vezes tinha essa discussão, nossa, eles não saem do computador. Não, eles estão no computador, eles chegaram aqui, já tiveram reunião com os colegas dele lá da sala de aula, eles estão fazendo o trabalho com a professora, não sei aonde, eles estão jogando agora, eles estão fazendo 1000 coisas, mas eles estão lá. Né, então ali. E aí, às vezes, eu lembro quando o meu filho, o mais novo, falou para mim assim, sobre criptomoeda, a primeira vez na vida. Eu olhei para ele com cara de desdém, não levei em consideração e por isso não sou um cara rico hoje. Porque se eu tivesse ouvido meu filho de forma séria, eu teria investido lá no início dos tempos. Mas o que foi aquilo? Prepotência. Imagina, na rádio a gente nem fala disso. Claro que não, a gente está falando de outras coisas. Então, assim, o que eu quero dizer assim, a construção hoje, ela é compartilhada. E essa é uma dificuldade, porque é muito mais fácil quando eu mando em você. Porque você tem que fazer o que eu quero. E eu não sou questionado. Hoje, nós temos que viver com aquilo que o psicólogo Luiz Ernesto Meirelles, que é um psicólogo fluminense que, infelizmente, morreu muito cedo, nos ensina. Luiz Ernesto Meirelles diz o seguinte, que nós somos um indivíduo que vivemos em sociedade com pessoas no nosso entorno que pensam e agem como nós.
são aqueles que nós chamamos de normais. Os normais são aqueles que, quando eu publico um texto lá no LinkedIn, eles batem palminha, mandam joinha, dão, né, mandam coraçãozinho para mim. É maravilhoso aquilo. Só que ele lembra que existe um grupo maior de pessoas no nosso entorno que ou não pensa ou não age como nós. Essas são pessoas estranhas. O problema nosso é que tem um grupo muito maior de pessoas que nem pensam e nem agem como nós. A esses nós damos o nome de insuportáveis. E, às vezes, os insuportáveis são os nossos filhos. Às vezes, o insuportável é o colega que está ao lado da gente. Só que o Meirelles ensina o seguinte: sabe onde é que você vai aprender? Sabe onde você vai descobrir coisas novas? É na relação com os insuportáveis. Com o cara que te questiona, que te pergunta, que diz assim, mas eu acho que esse projeto aí que você está me apresentando aqui na mesa do trabalho hoje não tem nada a ver. Cara, você está doido, não é assim. Pensa comigo. E aí ele apresenta os argumentos dele. E, de repente, você tem um estalo e diz assim, caramba, tem uma terceira ideia surgindo daqui, e aí vem a inovação. Quando você está entre os normais, não existe inovação, existe só consagração. Tudo que eu falo, amém. Agora, quando você está entre os diferentes fazem com que a sua visão de mundo se abra, um horizonte apareça. Muitas vezes isso vai acontecer com seus filhos. Eu não tenho o menor temor de dizer para os meus filhos, ainda mais no estágio que eles estão hoje de vida, que eu não entendo desse assunto. Me ajuda aqui, me conta o que é isso. E às vezes eles contam e eu continuo não entendendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa relação é fundamental. Nós não podemos abrir mão disso e achar que os outros vão resolver os problemas que eu não consigo resolver dentro de casa. E já que nós estamos aqui não querendo que as informações se transformem em desinformação, por favor, eu não estou defendendo o homeschooling de maneira alguma quando eu digo isso. A escola tem um papel extremamente importante na formação dos jovens. E essa escola, ela tem que estar conectada com a sociedade. E é lá um espaço onde ele também vai aprender e vai se deparar com os diferentes. E com os insuportáveis. E com os insuportáveis. Então, porque eu gostei muito disso, porque acredito, né, que se você perguntar para várias pessoas... Aliás, é uma coisa que você faz com uma sutileza ali, mas muito necessária, né? Que você, em algum momento, você fala, primeiro, a escola escolariza, a educação é algo que até naquele momento, quando eu leio a tua frase, eu fico perguntando, puxa, nós chamamos de Ministério da Educação, né? Exato. Então, a começar por ali, algo já está estranho, né? Já parece uma pequena terceirização. Mas você fala muito sobre essa questão do contraditório enquanto observação, né? Não tem como ter a melhor escola do mundo e rapidamente você encontra uma contradição dentro de casa. Isso me chamou muita atenção, mas essa terceirização da presença, do enfrentamento, do participar desse momento de lama, né? Você fala lá sobre os assuntos que são difíceis, chatos, espinhosos, os que foram por muitos anos varridos para baixo do tapete, né? Sobre isso aqui não se fala, ou se fala de uma forma figurada e espera-se que uma criança possa entender, e na verdade o assunto não está sendo abordado, né? Então, eu gostei muito disso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de ir para o próximo tópico, porque quando você menciona o assunto da criptomoeda, Milton, eu convivo você também quando você mencionou, né, que por vezes você conhece os seus ídolos, você tem acesso a pessoas que são muito influentes, ou enfim. Uma das coisas que eu admiro em várias pessoas é a capacidade de... Você falou também isso do seu pai, né? Do não se deslumbrar com aquilo, né? E eu confesso que eu conheço muitas pessoas que, para ir para o microfone, para estar na frente do microfone numa rádio com o alcance que você está, a pessoa ela precisa ter uma certa dose de ego. A insegurança ali pode ter pode ser impedir, né? Tanto que tem aquela brincadeira que as pessoas falam que falar em público talvez seja o medo número 1, né? Eu falo isso porque, por exemplo, quando eu subo ao palco e estou lá falando para 500, 1.000, muitas vezes mais de 2.000 pessoas, eu me sinto plenamente confortável. Mas é muito importante aquele disjuntor a partir da hora que você desce do palco, né? Então, engraçado que você meio que veste a capa do super-herói, mas é super importante tirar a capa do super-herói. E eu conheci poucas pessoas que lidam bem com isso. Te pergunto, pelo que você está me contando, é uma coisa preponderante para você, a partir da hora que você está sentado lá,
você não é mais o âncora, você não é mais o... Como é que é essa tua relação entre o momento que você está na frente do microfone, na rádio, com todo aquele alcance, toda aquela responsabilidade, saiu daquele ambiente? Como é que é essa tua relação do super-herói que colocou a capa e do personagem logo depois? Por incrível que possa parecer, eu faço um programa de 4 horas no ar todo dia, falando para milhões de pessoas em vários lugares. Quando faço palestra, não faço para a quantidade de público que você faz, mas faço para outras pessoas também, muitas vezes pessoas influentes, líderes de empresas, etc. E você está dominando aquele espaço em que você está. E você tem que impor, né? Se impor diante de todo aquele processo. Mas eu sou um cara envergonhado. Pô, somos eu sou dois. Um cara tímido. Somos dois. Então, é bem complexo isso. Porque, assim, de novo, vou voltar lá para minha terapeuta, que me ajuda muito, né? Ela me faz pensar sobre esses assuntos. Porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que nós somos públicos. As pessoas nos conhecem no dia a dia. Então, você vai para um lugar... eu vou contar uma coisa aqui para você, tá? Vou abrir meu coração aqui. Eu sou católico, praticante, vou à igreja e tal. Quando eu retomei a igreja, eu sentava na última cadeira da igreja. Eu não queria ninguém me vendo lá. Eu não queria que ninguém chegasse para mim. Seu Milton lá da CBN. Cara, eu não estava indo para lá por acaso. Eu estava indo para lá porque havia um sentido muito forte para mim. Eu não estava lá porque eu sou eu. Mas é pelo que passava dentro de mim. E eu ficava quase que escondido dentro da igreja. Só que você frequenta 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, passa um ano inteiro lá, tal. Alguém vai reconhecer você, comenta. Daqui a pouco, alguém sabe que você é um comunicador e que aí, por ser comunicador, você tem algumas habilidades. E essas habilidades, de repente, as pessoas te chamam e dizem assim, poxa, nós temos aqui na igreja várias pessoas que leem a palavra, e eu estou pegando o caso bem do que aconteceu, tá? Mas não sabem ler direito. Você não podia ajudar essas pessoas? Eu vou ajudar. Eu tive um privilégio na vida, desenvolvi, por que eu não vou compartilhar? Que bom, claro que vou. O que a gente pode fazer? Vamos fazer tal coisa. Amanhã depois você está lendo a palavra lá na frente. E aí me lembra uma história que o Mário Sérgio Cortella me contou. Quando o Mário Sérgio Cortella, eu perguntei para ele assim, porque o Mário Sérgio Cortella seguiu uma vida pela religião. Né? Sim, sim. E ele disse assim, o dia que eu decidi parar foi o dia que eu estava num palco ou num carro elétrico, num trio elétrico, falando para um público, e ali eu achei que eu estava ali muito mais pela importância de eu estar lá no alto, Exato, do que pelo que eu estava dizendo. Aí eu entendi que eu tinha que mudar esse processo. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque é difícil, Arthur. Eu sei que quando eu vou lá na frente na igreja e vou falar, e o pessoal ouve minha voz, o Milton da CBN. Eu não queria ser reconhecido como o Milton. Eu queria ser um cara que estava lendo aquela palavra para chegar às pessoas. Até porque eu não sou nada especial por estar ali. Lembra quando eu disse do jornalista legal? claro. Ele é tão legal quanto qualquer outro. Ele é um ser humano igual ao outro. Eu tenho uma habilidade. Tenho essa voz, tal. Isso ajuda. Sei ler, aprendi a ler, interpretar, etc. Que bom. Mas isso não me faz uma pessoa maior do que o outro que está sentado na primeira fila aqui na frente. Uma pessoa humilde, muitas vezes, que não tem o seu trabalho. Nós somos iguais naquele momento. Nós não podemos ser diferentes. Então, é um jogo constante de você disse assim, coloca a capa e tira a capa. É um jogo constante de você não colocar a capa no ambiente errado. Perfeito. Você tem que tomar muito cuidado Fantástico. com esse tipo de situação. Fantástico. Só que é realmente assim bem complexo. Somos seres humanos. Às vezes cometemos muitos erros, muito mais do que gostaríamos. Mas é o tempo inteiro você prestando atenção nisso, identificou que fez isso, dá um passinho para trás, repensa, pensa na humildade, pensa que amanhã, depois,
tudo isso vai acabar. Tua vida pode ser outra completamente diferente. E um pouco da visão que eu tenho é que é o seguinte, né? Tem situações... Eu perguntei por... Esse tópico me surgiu como curiosidade, porque eu confesso que eu conheço poucas pessoas que você vê ali quase que um ser humano de verdade, entre aspas, fora do palco, fora do microfone, fora da câmera. Tem muita gente que pergunta, tem essa curiosidade, né? Puxa, você conhece tal pessoa? E como é aquela pessoa? E tem pessoas que, de fato, parece que elas estão presas àquele personagem 24 horas. Eu costumo brincar. A pessoa que é expert em finanças e parece que se você encontrar ela num bar, ela vai estar falando sobre finanças exaustivamente. Enfim, parece que tem pessoas que não desligam, assim. Mas outras que têm muito essa consciência. Isso é algo que eu acho que leva um tempo, né, para ser construído. Mas, enfim, um outro tópico que me chamou muita atenção aqui, que eu gostei demais, que eu acho que é uma coisa rara, porque nós, em vários aspectos, nós vivemos, em alguns momentos, um certo saudosismo, né? Então, as pessoas, quando falam sobre educação, sobre N aspectos, as pessoas elas tendem a capturar o cenário que ela viveu, porque eu adorei o que você fala sobre seu avô, sobre seu pai e tudo mais, e tem tantas pessoas que falam sobre a dificuldade da quebra de ciclos, né? E o teu livro fala muito sobre isso, né? Sobre a luta na quebra dos ciclos. Parece aquela icônica frase, né? Que o que acontece? Em algum momento o sonho do oprimido se torna seu opressor, né? Quando a educação falha, né? A frase do Freire. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas... em vários aspectos você fala assim, mas é que hoje falta isso, mas naquela época... O que é uma coisa que parece ferir a lógica. Porque se todos, de 1, 2, 3 gerações atrás, tivessem vivido um ambiente tão espetacular assim... estaria tudo absolutamente incrível. E tudo absolutamente igual. Mas a conta não fecha. Claro que não. Porque, quando a pessoa ela fala assim, mas a solução é voltar para... E aqui, eu estou falando sobre costumes, sobre hábitos, sobre tecnologia, não importa, mas eu estou falando... Esse saudosismo gratuito como resposta... Ele tem um erro de lógica muito primordial que ele parece descrever. Primeiro, ele não respeita a fragilidade da construção da nossa memória, que é tremendamente falha, do ponto de vista de que, ao longo do tempo, nós vamos reenquadrando as coisas. Né? Quando a pessoa estava vivendo aquilo ao vivo, era uma situação. Quando ela se recorda, 20 anos depois, aquele cenário tem um certo verniz, né? Ou para mais ou para menos, mas são tintas um pouco diferentes. Mas quando a pessoa propõe aquilo, que ela fala o seguinte, não, é que se fosse como fosse no meu tempo, as coisas não seriam assim. Verdade. Veja, então você está me dizendo que você já viveu numa versão do mundo com ele resolvido. É uma afronta lógica. Então, no teu livro, você fala o tempo inteiro sobre esse respeito ao contemporâneo, à história, ao contemporâneo. Mas eu achei fascinante porque você propõe uma plasticidade cerebral do ponto de vista de respeito, né? Do ponto de vista do seguinte, você repete repete aqui no ponto de vista de ser enfático sobre, que você fala o seguinte, não use ferramentas de outro tempo no que você está vivendo agora. Não caia nessa armadilha. Como é que você vê essa questão? A minha ideia é a seguinte, o nosso passado é referência, mas não é solução para o futuro. Ou seja, eu não posso olhar para o meu filho, já que nós estamos falando dessa relação a partir do livro É Proibido Calar, eu não posso dizer para o meu filho, no meu tempo não era assim. Não era assim mesmo. Fato. Claro que não era assim mesmo. E hoje ele é completamente diferente. Por isso eu não posso dar a mesma solução do passado. É aquela história que eu falei do meu avô quando coloca meu pai no internato. Quando eu tive problemas de nota na escola, sim, não parece, eu sei, Arthur Igreja, eu falando no rádio, tive tremendos problemas de notas na escola, lá em Porto Alegre, no colégio Nossa Senhora do Rosário. Enfim, os professores que lembrarem de mim não me lembram pelas notas, lembram por quem eu era, nas conversas que eu tinha, etc. Mas, enfim, eu sempre fui um bom conversador. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, se meu pai fosse botar no internato, aquilo não ia dar certo mesmo. Né? Ele já mudou, ele avançou em relação ao que o meu avô fez. Com os meus filhos, então,
Isso nem imaginar. Mas basicamente é isso, e isso serve para todas as relações, serve nas empresas. Serve para o programa de rádio que eu faço. Mas no meu tempo não era assim. Não era. O passado é referência, tem que ser respeitado, porque é uma história, foi aquilo que permitiu a construção do que nós temos hoje. Não é a solução do futuro. No futuro, nós precisamos compartilhar com os diversos para que a gente encontre, aí sim, a inovação, que é o que a gente, afinal de contas, quer em todo este processo. Então, para mim, isso é muito claro. Eu, às vezes, fico bastante... eu vou dizer triste, não sei se esse é o melhor sentimento, quando eu me reúno com colegas, vamos dizer, colegas das antigas, né? E eu já posso falar isso, eu estou há mais de 40 anos no jornalismo, e eles falam do romantismo do que se fazia no passado. E eu fico pensando, cara, se a gente fizer isso do que fazia naquele tempo, não vai dar certo hoje. E se hoje nós temos algum tipo de problema, não é voltando àquele passado. Não. É renovando, é encontrando novas saídas, soluções novas para esse processo. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer. O rádio é um exemplo disso. O rádio, ele persiste há mais de 100 anos porque ele sim se renovou. Imagina que no início dos tempos, o rádio era uma peça móvel dentro da sala das famílias. Só havia ele, para as pessoas se comunicarem, para receber informação. Hoje ele está em qualquer outro espaço, em qualquer outro ambiente. Mas rádio não tem imagem. Pode ter. O que eu não posso perder de noção, e só porque eu entrei em rádio aqui no assunto rádio, o que eu não posso perder de noção é o seguinte, o rádio é muito mais do que uma mídia. O rádio é uma forma de levar a informação para as pessoas. Então não é porque eu estou com o YouTube ou estou no Globoplay com o meu programa que a forma de eu levar a informação muda. Eu não faço televisão. Televisão é outro negócio, completamente diferente. O rádio tem uma maneira, uma narrativa, uma forma de contar a história. E é isso que ainda prevalece. Mas eu vou deixar de levar essa minha informação para o YouTube, se as pessoas estão ouvindo o rádio lá no YouTube, vou deixar de levar se as pessoas estão ouvindo. Eu me surpreendo, às vezes, o pessoal tira foto de algum lugar, está na padaria. Aí tira a foto na padaria, estou eu e a Cássia Godoy na tela lá. Eu digo, nossa, engraçado, porque está na tela da TV lá, mas eles estão ouvindo rádio. Sim. Né? Sim. O que eu estou fazendo é rádio, não é televisão. O dia que eu quiser formatar como televisão, troca de nome. Faz outra coisa. Mas tem um aspecto super interessante nisso, que olha só, quando tivemos toda aquela alucinação coletiva em 2021 que falava sobre o metaverso, né, que as pessoas iriam para mundos virtualizados e isso deu tudo errado, né? Inclusive, Facebook passa a se chamar Meta por causa do metaverso e hoje ninguém mais fala sobre isso. Mas teve um autor que eu gosto muito, que é o Scott Galloway, ele falou o seguinte, e ele foi um dos primeiros caras a apostar em... Ele falava sobre o rádio, e ele falava sobre a voz, e ele foi um dos primeiros... Hoje tem um dos maiores podcasts dos Estados Unidos. E ele falava o seguinte, existe uma intimidade criada pela voz e pelo storytelling que nenhuma outra mídia cria. Então ele falou o seguinte, a minha aposta de uma relação desse chamado metaverso será algo como aquele filme Her, com o Joaquin Phoenix, que ele se apaixona por um sistema operacional, que é a voz da Scarlett Johansson, mas que ele fala, tem alguma coisa no formato áudio, rádio e voz que tem um senso de criação de intimidade que outros meios não têm. E eu confesso que eu pude ver um pouco disso na linha da TV na padaria. Determinada oportunidade eu estava em Congonhas e do meu lado estava o Leandro Carnal, e uma pessoa chega para ele e o cumprimenta, né? Fala, Carnal, tudo bem e tal. Preciso te falar que toda manhã eu vou caminhar contigo. E ele, muito espirituoso, ele falou, puxa, prazer te conhecer também, mas eu vou ter que ser muito honesto, eu não lembro caminhar com a senhora. Claro, ela estava falando que toda manhã ela o escutava, né? Mas olha só a percepção dela, né? Que ela falou assim, toda manhã eu vou caminhar contigo, né? Então é impressionante a potência, né, do rádio e desse formato. Dessa né? proximidade que você tem das pessoas. E aí aumenta a tua responsabilidade. Porque se você acompanha essa pessoa todos os dias de manhã, você tem que respeitar o contexto em que ela está. E aí esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque eu posso ter uma visão até de mundo diferente daquela pessoa, mas eu não posso desrespeitar a visão de mundo dela. De novo, chegando a olhar lá para os insuportáveis. Podcast, por exemplo, é um produto do rádio.
É um modelo de rádio. Não há dúvida alguma. Que mesmo que a gente, cada vez mais, os podcasts, como aqui, estão no vídeo, mas boa parte das pessoas está ouvindo você naquele momento. É a sua voz, é a maneira como você conta aquela história, é o storytelling, etc. Mas, enfim, eu não tenho dúvida disso e não tenho dúvida de que o rádio permanece até hoje em função disso. O rádio é um veículo que, se você olhar, e você é um estudioso na área da tecnologia, o rádio é um veículo que tem as características muito próximas do que nós temos de mais moderno de mídia hoje, que são as redes sociais. O rádio, na história, ao longo do seu tempo, ele foi ágil, ele teve velocidade, ele foi interativo, tal do telefone do ouvinte, interatividade, foi participativo. Ele tem uma série de características que as redes sociais hoje têm. Então, se ele persistiu, é por causa dessa pessoalidade, né? Com certeza. Então, isso funciona. Essas são forças que o mantêm vivo até os dias de hoje e a gente espera que por muito tempo. Não tenha dúvida, Milton. Caminhando para a reta final, 2 perguntas aqui. A primeira delas é... Você me falou que ao escrever e ao reler e ao produzir esse livro, ele te fez chorar. Qual foi? Aonde que esse livro pegou o autor? Em 3 momentos. Um muito pessoal, na relação com a família, e um terceiro, e os outros 2, na relação com pessoas que eu admiro. Uau! O pessoal foi porque quando eu estou chegando no fim do livro, e começo a mostrar para as pessoas que essa relação da família... E quando eu falo família, e eu deixo isso muito claro no livro, gente, eu não estou falando dessa coisa só do pai, mãe, filho, quase que botei o Espírito Santo na parada, mas não. Família é todo o núcleo de convivência que nós temos, nos seus mais diversos formatos, valorizados, enriquecidos, com repertórios completamente diferentes, tá? Então vamos enxergar a família como isso, esse núcleo de pessoas que vivem juntas. Isso você coloca na introdução. Exato, eu deixo muito claro isso, porque longe de mim dessa visão ortodoxa, conservadora, em relação ao que é uma família. Mas, enfim. Mas o grande barato na relação, a construção de vida de outras pessoas, é você... E eu digo isso lá em determinado momento, né? Eu nunca pensei que meu filho tivesse que ser doutor, professor. Eu queria que ele fosse, se quisesse ser doutor, um doutor honesto, cidadão. Porque a palavra cidadão ela é muito forte nesse sentido. Se ele for professor, um professor cidadão. Eu quero, independentemente da profissão que ele tenha seguido, se é que seguiu profissão, infelizmente, alguns não conseguem ter profissão hoje em dia, não conseguem um emprego, mas que ele seja reconhecido como uma pessoa de respeito, de valores. Isso é fundamental. Então, a educação, a escolaridade, a educação, tudo isso que a gente está falando, ela tem que caminhar para valores. Não interessa, e isso eu digo assim, não impõe ao seu filho que ele seja jornalista, mas que ele seja um cara, no final das contas, a profissão que ele escolher, quando olharem para ele, dizer, cara, esse é um cara muito legal. Aquilo me fez chorar, porque também tocava do que meu pai fez comigo, no sentido de me transformar quem eu sou, com os valores que eu tenho. E muitas vezes eu era crítico, né, de algumas imposições, mas depois eu fui enxergando outras coisas positivas. E do que eu faço com os meus filhos, minha mulher faz com os meus filhos. E as outras 2 vezes que eu chorei nesse livro foi quando eu recebi os 2 textos de 2 colaboradores. Mário Sérgio Cortella, que fez a orelha do livro. Fantástico. E a Miriam Leitão, que fez o prefácio. E que são 2 profissionais. Aí eu vou te contar quando eu falei aqui para você que eu sou assim, envergonhado. São 2 profissionais de altíssima qualidade que eu respeito pra caramba. E aí, quando eu estava terminando o livro, a editora disse assim, Milton, precisa ter alguém para fazer o prefácio, escrever a orelha, tal. Você vai convidar... Eu digo, não, acho que não precisa. Eu digo, poxa, convidar pessoas, é um livro tão pessoal. Eu tinha assim, um certo receio de pessoas que eu admiro tanto vão ler meu livro antes de qualquer outro, porque o cara que faz o prefácio, claro. Ele lê antes de todo mundo aquele livro, né? Claro. Só o seu revisor leu antes de você. Aí eu fiquei pensando, aí a editora disse, poxa, quem são pessoas assim? Não, eu digo, pô, Cortella, que eu adoro, tal. A Miriam Leitão, uma pessoa que eu respeito muito e fala muito sobre educação, tem trabalhos legais. Convida eles. Eu digo, pô, que vergonha ter que convidar os 2. Aí mandei uma mensagem para eles. Eu tentei aplicar um golpe primeiro. Eu disse assim, Miriam, Cortella, ó, estou escrevendo um livro aqui sobre tal assunto. Você não quer escrever um texto sobre esse assunto para eu apresentar no livro?
E os dois foram muito taxativos quando eu falei isso. Na hora, disse assim, sem nenhum problema, Milton. Me manda os originais, eu leio e te entrego. Eu digo, pô, ele vai ler todo o meu livro. Eu digo, cara... E aí eu mandei os livros. E foram semanas de sofrimento, até que chegaram, por uma coincidência, cada texto chegou num domingo, outro chegou no outro. E quando eu recebi aquele texto, eu chorei. Porque ali era a certificação de todo o trabalho que eu tinha feito até então. E de pessoas que eu acreditava muito, que eu confiava, que tinham credibilidade, representavam muito para mim. E aquilo foi extremamente importante, porque foi uma certificação, até pela maneira com que eles escreveram. Quando eu percebi o seguinte, eles entenderam o que eu estou falando. Visível. Então, assim, isso foi muito genial para mim. Foram momentos muito sensíveis. Eu sou um chorão, né, na vida, tal, de milhares de momentos já chorei em outras oportunidades, já chorei menos, mais, etc. Mas quando eu choro de emoção por estas coisas. E aquele momento... Quando eu escrevo livro, eu não costumo chorar. É curioso, até porque os livros, às vezes, são mais técnicos, falam de comunicação, de jornalismo, etc. Mas esse foi um livro que me tocou muito, me sensibilizou. E aí, quando eu fui concluindo ele para a ideia da felicidade, que é o que, no final das contas, o que a gente quer buscar na vida, e não é essa alegria efêmera, mas de algo que você olha e diz assim, cara, eu fiz bem, eu fiz certo. Né? Às vezes as coisas até não dão certo, mas eu sei que eu fiz certo. O processo. O processo foi certo. E a gente tem que ter esse outro cuidado, porque nós não temos controle sobre o fim da história. Com certeza. Né? Nós não temos controle. Com certeza. E aí eu vejo pais frustrados porque os filhos não foram o que eles imaginavam. Mas você fez o que tinha que fazer. Você não tem controle sobre seus filhos. Aliás, ainda bem que nós não temos controle sobre eles. Eles são melhores assim. Porque se tivéssemos controles, eles seriam só alguém formatado igual a mim. E não é legal. A repetição, né? Não se preocupe, Milton. Eu sei exatamente o que você está falando ao convidar essas pessoas, porque você também estava nessa lista do começo desse projeto. Então, eu sei exatamente como é que é isso. E por isso que eu te agradeço imensamente a generosidade, o carinho. Eu também fico muito emocionado com a tua presença aqui. É uma pessoa que eu admiro demais. E eu confesso que o texto do Cortella também foi um texto que, quando eu li, eu me emocionei. Porque eu falei, puxa, olha que coisa gentil, né? Que coisa... E da Miriam também, eu até comentava antes da nossa gravação aqui, aquela frase dela, né? Você vai ler um livro em que você vai ver o Milton falando. Porque o Milton fala muito, diz fala ela. muito, né? Então, olha, não tem maneira melhor para encerrar o nosso papo aqui. E eu te falo, você é o prefácio desse podcast. Então, eu também... Obrigado. Eu sei... Ainda bem que você não me avisou isso antes. Imagina. Por isso que eu sei o sentimento, eu compartilho desse e só quero te agradecer de coração. Obrigado. Arthur, eu que agradeço a gentileza de me trazer aqui, abrir o microfone para que a gente possa conversar sobre esses momentos. Espero que daquilo que a gente trouxe aqui para esse nosso bate-papo, as pessoas levem alguma coisa, reflitam sobre isso, sejam críticos sobre o que a gente falou e melhorem ali para frente. Esse é o nosso grande objetivo em vida, e a gente tem que usar a capacidade que nós temos de comunicação, e eu digo nós, eu não estou usando o plural majestático, eu estou colocando você nessa nossa conversa, porque você tem essa capacidade de comunicação, que foi o que você fez. Buscou um conhecimento que você tinha e, usando a comunicação, você compartilhou isso. Não tem graça nenhuma o conhecimento ficar guardado na nossa cachola. É muito legal você levar até as outras pessoas para que elas levem em frente isso. Muito obrigado aí pela sua oportunidade. Eu que agradeço, para fechar um pouco daquilo que você coloca, né? Não tem como falar em ética do indivíduo, né? Você escreve aqui, né? A ética é sempre no coletivo. Pode ter absoluta certeza. Eu não sou ético comigo mesmo. A ética é sempre na relação com as pessoas. Idem para a comunicação. Exatamente. Milton, obrigado. Pessoal, obrigado para você que nos acompanhou aqui e nos vemos no próximo episódio. Até mais.